E a novela Jorge Sampaoli se encerrou. O Peixe não vai mais contratar o argentino. As conversas estavam avançando, o Santos já tinha se reunido com o Sampaoli, com o seu staff, em busca de chegar em um denominador, mas nesta quarta-feira as negociações foram encerradas. Vamos trazer aqui algumas questões sobre essa negociação, né, o que travou esse acerto com o Sampaoli, mas também vamos falar sobre o novo alvo da diretoria do Santos, que trata-se de Juan Pablo Vojvoda, ex-treinador do Fortaleza. Então fica até o final do vídeo para você não perder nenhum detalhe que nós vamos trazer tanto de Sampaoli como também de Vojvoda. Vamos aqui a uma matéria do GE que traz alguns detalhes. A matéria fala o seguinte: Santos descarta a contratação de Jorge Sampaoli. O Santos descartou a contratação, o clube não tem como atender aos pedidos do treinador por contratações para mudar o patamar do elenco. Em virtude dos problemas de investimento, encerrou as conversas com o argentino. O Sampaoli não entendia que o Santos tinha um elenco suficiente, então que as contratações que o Santos precisa fazer era para chegar e ser titular. Não era aquela contratação de compor elenco. Contrata aí qualquer jogador de qualquer posição e vamos para cima. Não, Sampaoli queria jogadores para serem titulares. O que, na minha opinião, também tá certo, né? O Santos precisa de jogadores nesse nível. Só que a exigência dos jogadores que o Sampaoli queria era muito acima do que o Santos tinha condições de contratar. E aí acabou emperrando. Mas, seguindo. Sampaoli e Santos vinham conversando nas últimas semanas para tentar chegar a um denominador comum nos pedidos feitos pelo comandante, mas não houve consenso. A diretoria de futebol entende que não é possível contratar os atletas desejados. Sampaoli chegou a pedir um titular do Sevilha, da Espanha, de acordo com fontes ouvidas pelo GE. Alguns nomes considerados acima da realidade financeira santista chegaram a passar por negociação para atender ao desejo do treinador, mas sem sucesso. O comandante também deu a entender que afastaria alguns garotos da base para que os mesmos pudessem maturar antes de serem usados, algo que também está fora de cogitação. O argentino também solicitou mudanças no departamento médico do clube e em outros setores, algo que ficaria difícil do Peixe atender de imediato, deixando cada vez mais distante um possível acerto. E aí, a gente falou nos últimos dias sobre a questão do Rosan, que era um profissional que na cabeça do Sampaoli ele não gostaria que seguisse no Santos, mas o Santos entendia que conseguiria fazer o Sampaoli abrir mão também de algumas ideias que ele tinha. Que se o Santos chegasse a um convencimento de contratações, outras exigências do Sampaoli, principalmente nessa questão do dia a dia do CT, de profissionais, o Santos conseguiria contornar. Mas uma coisa acabou acumulando a outra. E também, em relação a jogador da base, o Robinho Júnior era um jogador que não deveria ser tão utilizado com o Sampaoli, ele deu a entender isso. E Bom Tempo e Souza também, outros dois jogadores que têm o carinho da torcida, que ficariam ali em avaliação. Nem descartado e nem certeza que seriam titulares, mas o Sampaoli gostaria de acompanhar mais próximo. Então a diretoria do Santos também não gostou muito dessa ideia e isso também contribuiu para que a negociação não desse sequência. Mas, continuando. Agora o Santos mira em outras duas opções no mercado para avançar por uma delas nas próximas horas. O favorito é Juan Pablo Vojvoda, mas não há um aceite ainda por parte do argentino, que gostaria de voltar a trabalhar apenas em 2026. O ex-comandante do Fortaleza, inclusive, ficou de analisar o elenco do Santos antes de dar uma resposta sobre o interesse de retornar às atividades neste momento. Só para a gente falar um pouco mais do Sampaoli, antes da gente entrar na questão de Vojvoda, o Sampaoli e o Santos, de novo, chegaram em vias de sacramentar o retorno. Só que não deu certo. E a diretoria do Santos se via bastante pressionada por parte da torcida, que vem fazendo uma grande demonstração em rede social, no estádio, tanto contra o Juventude como contra o Vasco. O nome do Sampaoli foi gritado. A diretoria sabe que a torcida gostaria
do Sampaoli. E agora vai para a segunda opção, que é o Vojvoda, tentar convencer, voltamos à estaca zero, igual a gente estava falando, né? O Santos só tinha negociação em aberto com o Sampaoli. O Santos chegou a conversar com outros nomes, mas no sentido de qualquer coisa a gente aciona. Mas a gente acredita que vai fechar com o Sampaoli. O Santos tinha ouvido lá atrás do staff do Vojvoda que ele não gostaria de trabalhar nesse momento. Outros clubes do futebol brasileiro, quando ele sai do Fortaleza, e até mesmo, né, durante o processo que ele estava no Fortaleza, tentaram o Vojvoda, o próprio Santos sempre tentava o Vojvoda, ele sempre recusava. Mas quando ele sai do Fortaleza e fica no mercado, vamos colocar assim, os clubes já sabiam que era difícil convencer o Vojvoda a aceitar um novo projeto, um projeto já em andamento, que ele gostaria de ficar um pouco com a família, de descansar, né? Esse foi um período desgastante a saída dele do Fortaleza. Então vai ser um grande desafio. Não imagino que o Vojvoda venha sem fazer exigências, no sentido de contratações. Não acho que o Vojvoda tenha um perfil do Sampaoli no sentido de quero fechar o CT, quero a demissão de profissional A, de profissional B, mas o Vojvoda vai pedir contratações. Aliás, eu espero que o próximo treinador do Santos peça contratações. Porque é uma coisa que a gente vem falando aqui, uma coisa não anula a outra. Você ter um bom treinador não anula a necessidade de você ter um elenco mais competitivo. Então agora o Santos deve se reunir com o staff do Vojvoda, para tentar um convencimento. Não só na questão de salarial, de contrato, mas de projeto. Mostrar para o Vojvoda que ele vindo para o Santos também é dar um passo importante na carreira. Que é ter um clube, né, do tamanho gigantesco do Santos, a possibilidade de treinar o Neymar, e lá de novo o Santos utilizando o efeito Neymar para tentar ter esse convencimento. Então vamos ver. O Santos nesse momento está na estaca zero. O Vojvoda em nenhum momento sinalizou a possibilidade de vir, mas vai ouvir o que o Santos tem a dizer, e o Santos também não tem outro nome engatilhado que possa abrir uma negociação, tá? Lembrando, o Tite vai fazer um procedimento cirúrgico em setembro, então o Tite também está descartado. O Ramon Dias, o Santos, quando conversou com o Ramon e também com o Emiliano, eles nem deram brecha para o Santos, porque eles estão no Olímpia, então o Santos também nem começou negociações com a família Dias. Então é esse e tem o Pellegrino também, que o Santos chegou a fazer uma sondagem, mas não abriu, por enquanto, nenhuma negociação. Então vamos ver o que o Santos vai aprontar nos próximos dias. O fato é que bem provável que Matheus Bach comande o Santos na partida contra o Bahia neste final de semana. E lembrando, hein, dia 2 de setembro se encerra a janela de transferência. O Santos vai esperar bater o martelo para um treinador para se mexer no mercado? Vamos aguardar. Mas qualquer novidade, a gente volta aqui no canal para falar com vocês. Obrigada pela companhia. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Se puder, deixa o hype também, que é sempre muito importante. E